Boa noite, irmãos. Melhorou agora. Nós vamos ler Evangelho de João, capítulo 1. Evangelho de João, capítulo 1, versos 1, 2 e depois o verso 14. São João, capítulo 1, versos 1, 2 e verso 14. Tudo vai bem? Vamos lembrar que o Olivando está pedindo para notificar os irmãos que não haverá culto na Lagoa nestes finais de semana, nem neste sábado, nem no outro, em virtude do carnaval, não é? Então não haverá culto aí na Lagoa. Os irmãos estejam avisados. E o que mais que nós temos para avisar? Só isto? Se Deus... Ceia, Santa Ceia domingo, não é? Domingo nós teremos culto de Santa Ceia, a escola bíblica de manhã e o culto da ceia à noite. Se Deus permitir, no segundo domingo, dia 10, eu creio que nós teremos a oportunidade de, por não haver culto em Recife, porque o carnaval é em frente à igreja, de termos o culto de inauguração do tabernáculo em Natal, no próximo dia 10. Então vamos aproveitar para inaugurar o tabernáculo de Natal, se Deus permitir, dia 10. Nós estamos reformando lá e espero que no início dessa semana, final dessa semana, já dê ponto para pintar e aí então a gente vai, se Deus permitir, inaugurar no dia 10. Amém? Eu acho que é só isso mesmo. No princípio era o Verbo. Verbo é palavra, não é? E o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. E o verso 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Nós oramos mais uma vez e nos entregamos a Ti. O Senhor conhece todos nós que estamos aqui reunidos. O Senhor conhece aqueles que estão em todas as partes deste universo e que também, através da internet, participam deste culto aqui hoje à noite. Que a Tua palavra, que é espírito e vida, possa promover no coração de cada um aquilo que ele esteja necessitado. Em nome de Jesus oramos. Amém, Senhor. Amém. Assentai-vos, irmãos. Louvado seja Deus. Desde o culto de quinta-feira à noite, que nós começamos uma série de cultos que podemos chamar de avivamento. Avivamento, muita gente pensa que é gritar, pular, fazer barulho. Avivamento é reviver aquilo que nós temos. É avivar aquilo que nós temos. E nós estamos olhando aquilo que nós cremos, aquilo que Deus nos deu a graça de conhecer e que nós cremos. Nós tivemos, só para se ter uma ideia,
assim de improviso, porque nem fomos tomar a Bíblia de maneira bem, como é que diríamos, bem buscar detalhes, assim, tomada aqui de supetão, nós tivemos a anotação nesses 2 cultos, só de referência que Deus é único, nós tivemos 36 referências. 36 referências. E a minha intenção é elaborar uma espécie de um manualzinho para dar para cada irmão um manualzinho do que nós cremos. Então está lá, cremos em um único Deus, e você vai ter todas essas referências que foram citadas aqui, lidas aqui no púlpito, 36 delas, e aí eu vou procurar checar uma por uma e, quem sabe, acrescentar. Mas as que foram citadas aqui, 36 referências. A gente para assim e fica pensando, como nós falamos no culto de quinta-feira, teria alguém que poderia se levantar para dizer: eu tenho uma referência que a Bíblia diz sobre a Trindade, ou sobre o Deus Trino, ou sobre Trino Deus, uma escritura. Então parece que a gente, desculpe a expressão, parece que a gente está ganhando de goleada. 36-0. Não dá nem para medir, não é? 36-0. Não tem uma só escritura que Deus é trino, que há uma trindade. Nenhuma escritura de Gênesis e Apocalipse. E nós citamos 36 aqui dizendo que Deus é único, o único Deus. Então, a gente fica parado assim e com dó das pessoas. Como é que se pode crer num engano e ser levado por uma tradição enganosa, a ponto de ser conduzido assim cegamente, sem ter nenhuma sustentação bíblica, e a única maneira de fazê-lo é através da argumentação, tentar argumentar, mas provar preto no branco não se tem. Então, nós tivemos esses 2 cultos que nós fizemos este apanhado. Depois, nós tivemos uma outra parte que foi olhar também que este Deus único, Ele é Espírito. E aí você tem que ficar com a expressão de Paulo, Efésios capítulo 4. Deixa eu falar uma coisa para vocês. A Bíblia não se choca. A Bíblia não há choque nas Escrituras. A Bíblia ela tem que se harmonizar de Gênesis a Apocalipse. Uma escritura tem que se encaixar com a outra. Se não encaixar, pode procurar um jeito que ela vai encaixar. Se você quiser fazer entrar na marra, aí não entra não. Então, o que a gente tem? Primeiro, este Deus único, vamos dizer, único. Ele é Espírito. E não existe 2 Espíritos na divindade. Não existem 2 Espíritos na divindade. Há um só Senhor, uma só fé, um só Espírito. Amém? Amém? Então, aqui está Efésios 4, sendo citado que só existe um Deus único. Este Deus é Espírito. É o único Espírito. Então, quando apresentam, por exemplo, uma doutrina que Deus, a primeira pessoa, e o Espírito Santo, a terceira pessoa, nós só temos um Deus, só existe um Espírito. Então, este Deus que se dizem a primeira pessoa, a Bíblia diz,
Aonde foi que está escrito? São João 4, verso 24. Deus é Espírito. Segundo aos Coríntios 3,17, o Senhor é Espírito. E Efésios 4 diz, há um só Espírito. Então, como é que nós podemos pegar a terceira pessoa e colocar como Espírito e a primeira pessoa ser Espírito? Então, nós já faríamos a Bíblia chocar. Vocês estão entendendo? Só existe um Espírito. Só existe um Espírito. E este é Deus. Amém? Aí você diz, o Espírito Santo é Deus. Está dizendo claramente que Deus é Espírito e Ele próprio diz, sede santos, porque eu, Senhor vosso Deus, sou santo. Então Ele está dizendo, eu sou o Espírito Santo. Amém? Então você nota que a doutrina da Trindade, além de ser inescriturística, ela não está na Bíblia, ela não tem sustentação bíblica e ela é uma confusão que aqueles que nela professam crer têm que se valer da desculpa que ela é um mistério. E eu até concordo que ela é um mistério, porque a Bíblia diz mistério da iniquidade. É uma iniquidade falar uma coisa que a Bíblia não falou. Amém? Então, como é que nós cremos? Nós cremos em um único Deus, nós cremos que este Deus é Espírito, que este Deus é invisível, que este Deus é infinito. Este único Deus, não é assim que nós cremos? É assim que você crê? É assim que a Bíblia ensina. É assim que a Bíblia ensina. Agora, a Igreja Católica e as igrejas evangélicas, que na verdade, gente, é ruim falar isso, né? Mas a Igreja Católica é a mãe das abominações. E as igrejas evangélicas são filhas da Igreja Católica. E se você for apertar, cada um dessas igrejas, elas carregam títulos diferentes, mas na verdade o fundamento é católico. Então você tem um catolicismo disfarçado dentro do segmento chamado evangélico. Mas quero dizer assim, que tudo isto é forma de engano. E nós podemos dizer, não para estufar o peito, como eu já vi, um irmão, coitado, um irmão assembleiano, porque ele sabia que eu era da mensagem, eu era rapazinho novo, mais ou menos da idade do Daniel. Daniel não é novo, não, Daniel já tem quase 40, né? Mas, não? Ah, não? Mas eu era da idade do Daniel, assim. E eu ia passando na frente da barbearia e o irmão era da Assembleia de Deus. Aí ele esticou o pescoço assim, graças a Deus, que só a Assembleia de Deus tem condição de levar a gente para o céu. Eu pensei que levava a gente para o céu era Jesus. Já virou Assembleia, né? Mas sem dizer assim, esse espírito de graças a Deus, sabe, pela arrogância, mas de coração, graças a Deus, que nos deu o entendimento para conhecermos o que é verdadeiro. Não é? Graças a Deus. Graças a Deus. Porque eu nasci nesta doutrina. E todos vocês que estão aqui vieram dessa doutrina, crendo que Deus era 3 pessoas. Mas a misericórdia de Deus nos lavou, nos redimiu, nos esclareceu, nos tirou desta confusão. Confusão que se você apertar assim, olha, você quer ver uma coisa? Se você pegar a doutrina da Trindade, ela é tão falsa, ela é tão inescriturística, que ela faz acontecer da Bíblia chocar, de ter 2 Espíritos Santos na divindade. A primeira pessoa, que Jesus diz que Deus é Espírito. E a última, a terceira pessoa, que é o Espírito Santo. Então fica tendo 2 Espíritos, e a Bíblia diz só há um. Depois você tem
outro choque. Para se crer nisso, você tem que acreditar que Jesus tem dois pais. Quem é o pai de Jesus? É Deus ou é o Espírito Santo? A Bíblia diz que Maria concebeu do Espírito Santo. A mulher concebe de mim, aí o pai é outro homem? Não, se a sua mulher concebeu de você, o pai é você. Se Maria concebeu do Espírito Santo, quem era o pai? O Espírito Santo. São Mateus 1, verso 23, é o Espírito Santo. E Jesus disse que o Espírito Santo era seu pai. Ele disse, Deus é Espírito, e aí alegrou-se Jesus no Espírito Santo e disse, graças te dou, ó Pai. Ele chamou o quê? O Espírito Santo de pai, porque na verdade era o pai dele. Essa é a Bíblia. Amém? Então, a gente vai vendo que a doutrina da Trindade, ela é apenas uma confusão da religião. Muita confusão, mas aí você tem a Bíblia. Você tem a Bíblia e nós estamos revivendo esses ensinamentos assim. Então, este Deus que é Espírito, que é infinito, que é invisível, ele, para se tornar visível, precisava de um corpo. Não é? Porque ele é Espírito. E nós vimos, São Lucas 24, 39, que um Espírito não tem carne, não tem ossos. Verdade ou não é verdade? Se precisar de ler, eu leio. Então, nós estamos vendo que um Espírito que não tem carne, não tem ossos, então não pode ser visto, é por isso que ele é invisível. Então, agora ele se faz homem. Agora, que expressão bonita essa de João aqui, ó. No princípio era o verbo. Verbo é palavra. Mas o verbo estava com Deus. Quer dizer, antes de haver uma palavra, tem que haver um pensamento. Porque a palavra é a expressão do pensamento. Depois que você fala, se torna palavra. Então, no princípio era o verbo. O verbo estava com Deus. O pensamento. Qual pensamento? De que João está falando? Está falando de Jesus. E o que é Jesus? É a encarnação do Deus Espírito. Então havia um pensamento desde a eternidade, um plano de redenção. Então é isto que João está descrevendo aqui. Na mente do eterno estava o programa da redenção, o plano da redenção. E aí você vê, no verso 14, ele disse, e o verbo, a palavra, se fez carne. Então ele está dizendo, e Deus se fez carne. Deus se fez carne e habitou entre nós. Então aí você tem em Cristo a redenção, a história da redenção está materializada em Jesus Cristo. Amém? Então a gente para aqui para dizer, olha, Deus é único, Deus é Espírito, Deus é infinito, Deus é invisível. Jesus Cristo é a revelação de Deus. Ninguém pode ver Deus a não ser em Cristo. Eu me lembro daquele grande homem de Deus chamado Sadhu Sundar Singh. Ele foi um homem que imitou a Cristo em tudo. E ele disse que ele sempre esteve confuso com relação à doutrina da Trindade. E ele dizia consigo, como é isto? E ele conta que ele teve uma êxtase. Ele foi levado numa êxtase ao céu. Ele disse, a primeira vez que eu entrei no céu, é um privilégio muito grande, né? Poucas pessoas tiveram oportunidade de entrar lá. Disse, a primeira vez que eu entrei no céu, parecia como que se eu houvesse saído da minha casa e vivido fora por muitos anos, e quando eu voltei e reencontrei meu pai, aquela velha amizade voltou ali, aquele afeto. Então ele disse, a primeira vez que eu entrei no céu, eu vi a Cristo. E ele disse, eu quero ver Deus.
E uma voz disse para ele, interessante, deixa eu abrir um parêntese aqui. O reverendo Boanerges de Oliveira faz este relato de Sadhu Sundar Singh no livro O Apóstolo dos Pés Sangrentos, e o reverendo Boanerges é trinitariano. Ele é presbiteriano e é trinitariano, e ele relata no seu próprio livro a história de Sadhu chegando lá, e disse, eu olhei, figura amiga, figura dócil, aquele semblante maravilhoso, eu olhei para ele e disse, eu quero ver Deus. E uma voz respondeu para ele, disse, Deus, assim na terra como no céu, só é visto em Jesus Cristo. Então você começa a parar aqui para meditar nisso. Ninguém realmente, agora você tem aí, desses grupos pentecostais, alguns que dizem que tiveram naqueles cultos chamados cultos de oração, um cai para lá, outro cai para cá. Diz aí, o que você vê? Não, eu fui no céu. Foi, o que você viu lá? Vi 3 cadeiras, um velho, um moço e uma pombinha voando. Mas será que isso tem sustentação bíblica? Aonde na Bíblia nós temos 3 tronos? Aonde na Bíblia você consegue ver isso? Você vai ver no livro do Apocalipse, no capítulo 4, João é levantado, abre-se uma porta no céu, ele entra, há um trono, um assentado no trono. Como é que as pessoas arranjam 3 tronos? Aonde é que se arranja 3 tronos para colocar nos céus? Arranja-se um trono e 24 anciãos assentados em volta do trono, mas você nunca encontrará 3 tronos. E esta doutrina, ela não tem fundamentação escriturística. Então, tanto no céu como na terra, este Deus Espírito que é infinito, quando Ele se deixa ver em Cristo Jesus. Amém? Aonde é que nós podemos sustentar isto na Bíblia? Agora, sem argumentação humana, eu quero Bíblia para mostrar que Jesus Cristo é a revelação de Deus. Tem algum irmão que tem? João 1,18, nós estamos no próprio capítulo, vamos ver? É a Bíblia que responde as perguntas da Bíblia. Amém? Vamos ver. No verso 14, ele disse que este verbo, que esta palavra se fez carne e habitou entre nós. E nós vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. No verso 18, Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, este o fez conhecer. Deixa eu explicar isso aqui. Deixa eu explicar como o irmão Branham explicou isso na mensagem Perguntas e Respostas sobre o Gênesis. Disse, vamos voltar aqui a 100 bilhões de anos antes da existência do mundo. Vamos fazer uma viagem para lá? Quando chegamos a 100 bilhões não havia nada. Não havia uma estrela, não havia um átomo, não havia um anjo, não havia um demônio, não havia nada. Estou chamando você para voltar lá atrás. Então você vai ter nada. Sabe o que é nada? A menina do irmão Bruno perguntou, papai, o que é nada? Ele pegou um balde de água, enfiou o dedo dela dentro assim e disse, tirou o dedo, disse, fez alguma diferença? Ela disse, nada. Isso aí você quer nada. Nada é isso, é quando não faz diferença, não tem nada. Olha, não tem uma estrela, não tem nem mesmo trevas. Nem trevas havia, porque trevas, sabe, ela só acontece por causa da ausência da luz. Mas não tinha nada.
Não tinha luz, então não tinha nem trevas. Não havia nada. Então, olhe aqui para você ver. E você agora chegou lá. E Deus, quero falar sobre Deus, este grande Espírito, que preenche todos os espaços, porque Ele é infinito. Ele já existia, Ele é o Elohim, o autoexistente, mas nós não podemos vê-lo. Ele está em todas as partes e você não pode ver porque não tem nada manifestado. Não tem uma folha, uma árvore, não tem uma criatura, não tem nada. E você então, eu estou chamando você para te dar uma luz do que é isso. Então você não tem nada. E Deus resolve quebrar a teoria do nada. E deixar pela primeira vez alguém ver alguma coisa. Então Ele vai te deixar ver. E a primeira coisa que se apareceu, Deus, este Espírito, esta palavra, este pensamento, saiu e Ele disse: haja luz. No princípio, haja luz. Então, aparece a única coisa, a primeira coisa que apareceu, que se tornou visível, foi aquela luz que está fotografada na cabeça de William Branham. O Logos, o atributo expresso que saiu de Deus porque era a palavra, saiu de Deus. Então aquilo estava lá, e João está relatando isso aqui. No princípio era o verbo, e agora então ele se torna expressado. Estava com Deus, era um pensamento, e ele sai. Aquela luz escutem bem, aquela luz é a história da redenção. O Logos é a história da redenção. Ali está manifestada a primeira coisa que existiu. Escutem, antes de haver um demônio, antes de haver um anjo, antes de haver uma estrela, antes de Deus criar qualquer coisa, a primeira coisa que Ele manifestou foi o seu plano de redenção. Deus estava certíssimo, eu quero que você entenda isto hoje à noite. Deus estava certíssimo que eu e você não iríamos nos perder. Então, primeiro, Ele fez a história da redenção. Por isso a Bíblia diz que o nome daqueles que se salvam estava no livro da vida do Cordeiro, que foi morto antes da fundação do mundo. Então aqui antes. Aí, então depois que Ele fez esta luz aparecer, esta luz é o Logos. Esta luz era a palavra manifestada. Isto se chama na nossa linguagem de Filho de Deus, porque saiu de Deus. Isto era a revelação de Deus. Isto aqui João está dizendo aqui, ó. Deus nunca foi visto por alguém, mas o Filho. Quando isto saiu, isto é o Filho. Primeiro, quando alguém disser para você que Jesus é eterno como o Pai, isto é mentira, porque não existe Filho eterno. Filho é criação. Você não pode pegar uma coisa que foi criada e dizer que ela é eterna, porque ela tem princípio. Filho é criação. Então aqui estava Deus demonstrando a primeira coisa. Por isso a Bíblia chama que Jesus é o princípio da criação de Deus. Você está me entendendo? Veja só, era Deus deixando revelar-se. Vou mostrar-me a vocês. É a história da redenção. E a história da redenção aparece no Filho. Mas o Filho é apenas a imagem do Deus invisível. Mas você diz, apareceu foi a luz. Pois é, aquela luz condescendeu. Ela esteve no princípio, ela apareceu ao povo de Israel e os guiou do Egito até a Palestina. E ela se materializou e tornou-se carne. Vocês estão me entendendo? Então isto aqui chama-se, para nós, os humanos, Filho de Deus.
Isso aqui não é um Deus paralelo, é Deus, o grande Espírito, se deixando ver. Como é que ele se deixou ver? Na forma de uma luz, de um Logos. E este Logos mais tarde se torna carne. Vocês estão me entendendo? E João vem aqui e diz assim, ó: Deus nunca foi visto por homem algum, ou por alguém, conforme está na sua Bíblia. Mas o Filho, ou seja, este Logos, esta palavra que foi falada, esta o revelou. Esta mostrou Deus ao mundo. E é isso que eu estou dizendo aqui, e vou mostrar a vocês que este Deus infinito, único, Espírito, invisível, é visto só em Jesus Cristo. João está dizendo que Deus então se revelou em Cristo. Vamos ver que Cristo é a imagem do Deus único, Espírito, infinito e invisível. Onde está? Colossenses 1, verso 5. Vamos ver? Verso 15. Esta é a Bíblia. Que coisa maravilhosa, não é? Como é que Deus toma um homem como Paulo e vem e deixa tudo escrito para nós, e ainda algumas pessoas querem pregar outro evangelho e ainda quer que a gente se aceite isso. E Paulo disse: se você crer em outro Jesus e aceitar outro evangelho, você vai sofrer as consequências. E ainda mais, se um anjo vier dos céus e pregar outro evangelho, seja anátema. E isto foi o que nós fizemos, sem subestimar as pessoas que estão dentro dos princípios denominacionais, porque elas são ótimas. E eu não estou condenando as pessoas, nós estamos condenando aqui a um ensinamento, uma doutrina que é antibíblica. E nós estamos sustentando aqui a fé bíblica aqui hoje à noite. Amém? Aquilo que se pode sustentar com a Bíblia. Então vamos ver Colossenses 1,15. Vamos ver aí. Paulo vem e diz assim, olha, se você quiser andar um pouquinho atrás, vamos ver do verso 12 a seguir. Damos graças ao Pai. Quem é que dá graça aqui ao Pai? Que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz. Que beleza! Deus nos tirou das trevas e nos transportou para o reino do seu amor, para a sua luz. Deus é luz. Amém? Veja, damos graças ao Pai que nos fez idôneos, não é menino não, idôneos. Nós só cremos no que diz a palavra. Ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Sou eu ou é a Bíblia que está dizendo que Cristo é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação? Então eu volto a dizer, Deus podia criar demônios. E eu vou falar uma coisa para você aqui hoje à noite. Pode juntar diabo. E eu sei que ele está fazendo uma pressão muito grande na cabeça e na vida de todos os crentes. A uns ele diz assim, um irmão acabou de me contar, uma pessoa vai e faz um teste numa empresa, é qualificado, aí depois o diabo vem e diz, quer ver, vou dar um susto nele agora. Acabou de me contar, ele disse, você é uma pessoa boa, está qualificada, a gente está vendo aqui, mas não posso ficar com você porque aqui só trabalha de calça comprida. Oh, meu Deus do céu, qualquer denominação já tinha cedido. Será que é só denominação? Não, aqui nós só aceitamos pessoas trabalhar de calça comprida. Aí você para e diz assim, o que eu vou fazer? Preciso do pão,
estou desempregado. Aí eu preciso de trabalhar. Deus sabe que eu não estou nem aí para calça comprida. Aí eu vou vestir uma calça comprida. Entendeu? Mas a irmãzinha olhou e disse, tá bom, então a Bíblia, olha, coisa boa, eu vou estudar com vocês. Neste manualzinho, eu vou caminhar passo a passo, porque vestimos, porque não cremos em mulher pregadora. Não é só a Trindade, não. Eu quero pegar os pontos que nós cremos e vou dar a Bíblia para você. E essa irmã foi tão feliz e disse assim, não falou assim, o meu pastor proíbe, a minha igreja proíbe. Ela disse, Deus abomina uma mulher de calça comprida. Então tá bom, vocês não me querem, fui embora para casa. À noite, a diretora ligou e disse, me desculpe, me perdoa, vem trabalhar. Nós precisamos do seu serviço. É só para te colocar na prova para ver se você crê em Deus mesmo. Que eu vou lhe dizer uma coisa, viu? Para você entender que você é fácil negar a fé por causa de dinheiro, outros porque as pessoas vão criticar e não sei mais o quê. Mas deixa eu dizer uma coisa bem clara para você assim, ó. Capeta do inferno, Satanás, demônio, príncipe das trevas. Eu sei que ele tem feito pressão sobre mim, sobre você, sobre a sua família, de todas as maneiras. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês aqui hoje à noite. Antes de Deus criar esse capeta, antes de Deus fazer Lúcifer, antes de Deus fazer este eleito para o fogo do inferno, ele fica com raiva de você dizer uma coisa dessa. Deus tinha feito a redenção. Aleluia, viu? Deus estava seguro que você não abandonaria, porque Paulo disse assim, quem me separará do amor de Cristo? Hein? A altura, a profundidade, a largura, a fome, a miséria, o que é que vai te separar? Então, o que não tem nos separado e não vai nos separar, nós estamos caminhando, a pressão é grande, eu sei que a pressão é grande, e quanto mais nós estamos nos aproximando, mais a pressão está aumentando, mas o Deus que nos trouxe até aqui, nos porá de volta na Nova Jerusalém. Aleluia, agora se você não é, não adianta eu querer te eleger, porque você não vai, porque você vai fracassar. Pastor, fala aquilo porque não é ele que está passando. Mas se você sabe que a redenção houvera sido feita para você. E Deus não colocou um só filho aqui sabendo que aquele ali está correndo o risco de perder. Não, Ele te deu algo para você abrigar-se nela. Olha, Ele te deu a palavra. Fica atrás da palavra e você vai estar seguro da vida eterna. Fora da palavra o diabo te pega e te cirandeia. Então vamos aqui. Olha só a expressão de Paulo aqui, que coisa boa, maravilhosa, olha, louvado seja Deus, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito. Antes de Deus criar qualquer coisa, Ele criou a redenção. Cristo, sabe, é Ele próprio, diz assim, eu vou salvar vocês. Eu vou conduzir vocês de volta para a eternidade. Eu vou gerar vocês de novo pela palavra. Amém? Vocês estão me entendendo aqui? Isso aqui, olha, é assim. Por isso a Bíblia diz assim, se, condicional, se possível, enganaria até os próprios escolhidos. Se, mas não é possível. Não é possível. Por que não é possível? Olha, porque minhas ovelhas estão em minhas mãos. Ninguém pode arrebatá-las. Amém. E Deus tem recurso para nos manter. Amém. Você talvez não entenda muito da sua vida, mas eu também sei que até os problemas são recursos de Deus. Para nos manter humildes e humilhados, sabe? E voltados para Ele. Estamos aqui agradecidos a Deus por todas as coisas.
Então, Cristo é a imagem do Deus invisível. Mas tem mais escritura. Vamos pegar outra escritura. A outra escritura, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4. Segunda carta de Paulo aos Coríntios. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Amém. Segunda carta de Paulo aos Coríntios. Já acharam, não? Agora quem não é, meu irmão? A televisão leva ele, a novela leva ele, o amigo do colégio leva ele, a internet leva, e você fica lá, não fez, vamos, gente. Não adianta cercar. Quem é tem uma chamada do alto. Ele não está conformado com este mundo, sabe que não há nada que presta aqui, e a única coisa que lhe chama lá dentro da alma, ele sabe, há uma terra. Eu quero agradar ao Senhor. Eu vim de Deus e vou voltar para Deus. Sabe, você pensa que não, irmão Francisco. Mas qualquer pessoa que está aqui, eu vou fazer esse ano 57 anos. Aí, ontem uma pessoa me perguntou assim, pastor, qual é a sua idade? E eu parei, falei assim, 56, vou fazer 57 agora. Sabe qual foi a sensação que eu tive? Assim, ó, que eu estava afunilando, que o meu tempo aqui está acabando, que a minha hora aqui está se aproximando. E aí eu parei assim, hoje ainda comentei isso. Vamos falar que eu tenha 20 anos de vida útil aqui, já estou indo embora. Essa é a realidade. Estou terminando aqui. Ei, você acha que o meu coração está pego aqui em quê nessa terra? Até a ilusão já passou. Não tem nada que me chama a atenção mais aqui. Eu estou falando para você uma coisa que você pode dizer, pastor, esta noite... Era 10 horas da noite, mais ou menos, 9 e pouco da noite, eu tomei banho, desci, coisa que eu normalmente não faço, abri a porta, saí para fora, fui lá para o meio da rua, sentei no batente da calçada lá, no meu portão lá, 9 e tanto da noite, olhando para as estrelas, e comecei a remontar a minha vida aqui na terra, sabe, olhando o afunilamento, irmão José, está acabando. E eu fiquei pensando assim, meu Deus, o que eu fiz? Passou a vida, não tem mais ilusão, acabou. Mas saiu um carro bonito ali, não mexe mais com o meu sentimento. É bonito, se eu for lá, vou andar nele, vou achar defeito. É que um pouquinho está duro, não sei o quê, podia ter sido melhor aqui. Não tem nada, aqui não tem nada que presta. Aí eu entro dentro da minha casa, me sinto tão bem, uma casa tão ampla, mas daqui um pouquinho já não serve, porque ficou cheio de prédio em volta, e eu fico sem ambiente, estava sentado no chão pensando nisso, para quê? Eu vou ter que ser forçado a sair daqui para poucos dias. Tem nada aqui nesta vida. Quando você é novo, você parece que pensa que nunca vai morrer. Deixa você chegar na minha idade, que você vai vendo como é que as coisas vão afunilando assim, você vai vendo que o espaço vai acabando. Não tem nada. Só tem uma coisa que me interessa aqui. É terminar a vida de maneira que eu tenha vivido e deixado um testemunho que Deus se agradou. O resto, para mim, não vale mais nada. Viu? Você fica assim pensando, mas, gente, o que é a vida? Acabou, tudo que eu fiz, o que eu não fiz. Aí você olha para trás, e a mulher e os filhos, pode ficar, vai ficar, e daí, como é que é? Não tem jeito, não, é assim. Mas quando você pensa numa eternidade, e pensa que você tem vida eterna, hein?
isto renova dentro de você, isto é um reforço dentro de você, isto vem e te move e diz: então corra com paciência a carreira que está proposta, termine os seus dias aqui na terra como filho de Deus, isto não te deixa embaraçar. O que é? Tem gente que, meu Deus, vou deixar isso de lado. Vamos ver aqui, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4. O povo corre atrás do evangelho por causa de cura, outros correm atrás do evangelho para melhorar a situação financeira, para resolver problema de dinheiro. Uns querem casar, outros vão lá para Chapecó atrás de casar, mas uns ficam velhos, hein? Ficam velhos, aí tem gente já com o pé dentro da cova ainda. Tinha um irmãozinho nosso que viajou para a eternidade esse mês. Eu estava lá em Brasília, recebi a notícia do irmão, com todo respeito, mas é assim, já velho, já pifou. Bateu as botas, morreu, foi embora. Vestiu, abotoou o paletó de madeira, mas vinha aqui no culto doido para arranjar um casamento. Se arranjasse uma querida que... Será que não vai passando, não, essas fases da vida, essas ilusões? Já foi. Se tivesse casado, já tinha deixado mais uma viúva aí. Vamos ver aqui o verso 4. Capítulo 4, verso 4 da segunda carta de Paulo aos Coríntios. Dos quais o Deus deste século, o Deus deste século é Satanás, é que você pode ver que é um Deus com D minúsculo, não é? O Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que eles não resplandeça a luz do Evangelho, da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Hein? Cristo, a imagem, verso 6, vamos ver o verso 5, porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor, artigo definido, quer dizer, único, e nós mesmos somos vossos servos por amor de Jesus, porque Deus que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandece em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Você só pode conhecer a Deus em Jesus Cristo. Não há outra maneira para você conhecê-lo. Amém? Então eu vou voltar aqui a dizer, olha, este Deus infinito, Espírito invisível, é visto em Cristo. Cristo é a revelação, Cristo é a imagem deste Deus. Você não pode vê-lo de maneira alguma, você não pode ver Deus fora de Cristo. E é assim na Bíblia. Quando você olha e vê um assentado no trono, diz ele tem a semelhança da esmeralda, você sabe que está falando de Cristo. Amém? Glória a Deus. Então, este Cristo que é a revelação de Deus, que é a imagem de Deus, não é a segunda pessoa da Trindade, é Deus conosco. São Mateus 1:23, não é? Ele é Deus conosco. Então, este Deus Espírito tem uma imagem, a imagem dele é revelada em Cristo, porque eu falei, a primeira coisa que apareceu foi o Logos é Cristo. Este Logos se fez carne e habitou entre nós. É a primeira coisa da criação. Era Deus pensando em você, nos seus problemas, nas dificuldades, na pressão, nesta hora escura que nós estamos vivendo, nessa sociedade injusta, na religião falida, na política falida, na moral falida. E você aqui na terra, num momento de dificuldade, que para ganhar o pão é difícil, para manter família é difícil, a pressão está sobre você de todos os lados, mas Deus tem em Cristo Jesus um recursos para te levar de volta à eternidade.
Momento em que as doenças aumentam, os problemas surgem, você sabe, Ele é o meu ajudador. Então, quero só lembrar a você que antes de Deus fazer qualquer coisa, não pense que Deus é ruim, Deus é bom. A primeira coisa que Ele fez foi Cristo. Cristo é bom ou ruim? Cristo é a solução ou não é? Cristo é a cura, Cristo é a libertação, Cristo é o consolo, Cristo é a paz, Cristo é a luz, Cristo é a direção, Cristo é a vida. Então tudo que você precisa está em Cristo, porque Cristo é Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Deus está conosco. Deus está conosco. Jesus disse: estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Emanuel, Deus conosco, aqui hoje à noite. Amém? Amém. É alguém dormindo aí? Diga amém. Já tem pouca gente dormindo. Vamos ver. As pessoas querem atribuir assim, que pobreza, né? Pergunta mais frequente que eu recebo de trinitariano é: se o senhor disse que Jesus era Deus, por que Ele orava? Ele orava para si mesmo? Mas vamos ver o que a Bíblia diz disto. O Pai era uma pessoa separada? Ele ensinou, ele mostrou em algum momento que o Pai estava lá na eternidade e ele estava aqui na terra? Ou ele mostrou que o Pai estava nele? Então, se perguntar com quem ele estava orando para si, pergunta para Davi. Quando Davi diz: por que te abates, ó minha alma? A alma dele estava lá em cima ou estava nele? É simples. Vamos ver as Escrituras. Deus estava em Cristo. Deus estava em Cristo. Se for a minha palavra, não aceite, mas se for a Bíblia, o próprio Jesus disse: o Pai está em mim, ninguém vem ao Pai senão por mim. O Pai é que faz as obras, o Pai que está em mim. Amém? Agora aqui nós vamos ver Paulo, Colossenses 2:9, a escritura mais conhecida que nós podemos ter. Colossenses 2:9. Eu quero passar, porque isso está ficando também num DVD, eu procurando fazer isso não como uma pregação, mas como um ensinamento, um reforço da nossa fé. Amém? 2:9. Vamos ver aqui. Se a gente pegar um pouquinho atrás, não há problema também. Verso 4: e digo isto para que ninguém vos engane com palavras persuasivas. Está me ouvindo? Colossenses 2:4. Digo isto para que ninguém vos engane com palavras persuasivas. Não é com conversa mole, eu quero Bíblia. Eu quero que você aprenda a crer na Bíblia. A Bíblia é a verdade, o resto, compêndio doutrinário, tradição, preceitos e dogmas denominacionais são mentiras, mas a Bíblia é a palavra de Deus. Então veja, digo isto para que ninguém vos engane com palavras persuasivas. Aí, o doutor, o teólogo falou, isso não vale nada. Porque ainda que estejais ausentes quanto ao corpo, contudo em espírito estou convosco, regozijando-me e vendo a vossa ordem e firmeza da vossa fé em Cristo. Coisa boa, Paulo. Paulo está lá do outro lado, nesta dimensão, e é assim mesmo. Paulo disse isso na carta aos Hebreus, capítulo 12. E nós que temos ao nosso redor esta nuvem de testemunha, quando a gente fala, nós sabemos que esta é a verdade. Qual é a distância em que está a dimensão daqueles que partiram desta vida e estão esperando o arrebatamento tão próxima de nós, que quando você lê as cartas de Paulo, você sabe, parece que ele está falando com você.
E você sabe que é o Espírito de Deus que estava sobre Paulo ali. E ele está dizendo aqui, ó, eu não estou aqui presente no corpo, mas estou convosco em Espírito. E na verdade, nós sentimos esta comunhão. Você está falando de Espiritismo? Não, eu não creio em Espiritismo, não. Estou falando assim, quando você fala em Lampião, aquela atmosfera de Lampião fica perto de você. Anda junto com um homem mulherengo que só fala em mulher, você sai com a cabeça cheia de mulher. Ande com um que só pensa em dinheiro, o Telex Free. Você sai falando, vendendo e ganhando dinheiro para a lua. Anda para você ver com cada um, mas quando você anda com Paulo, você pega as cartas de Paulo e começa a andar, você vê que aquele espírito, aquele ensinamento, aquele entendimento, algo entra na sua alma e você sabe que você está sendo dirigido na verdade. Amém? Porque não era Paulo aqui, mas vamos aqui seguir mais. Como é bom, né, pensar na ordem e firmeza da vossa fé. Coisa ruim é mexer com gente bandoleiro, volúvel, que qualquer coisa tira ele do rumo. Ponha a tua fé, estabeleça a tua fé na palavra, em qualquer circunstância. Seja lá o que for que aparecer a você, mantenha a sua fé na palavra. Não mude. Circunstâncias não mudam o eleito muda as circunstâncias. Verso 6, como pois recebestes o Senhor Jesus Cristo, que coisa boa, eu não recebi trindade, eu recebi o Senhor Jesus Cristo. Amém, assim também andai nele, eu sou de Cristo. Você é de Cristo? Arraigados e edificados nele, confirmados na fé, assim como fostes ensinados, crescendo em ação de graças, e tendo cuidado para que ninguém vos faça presa sua por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição. 325 da era cristã criou-se a doutrina da Trindade, virou um dogma, uma tradição da igreja, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, deuses criados pela mentalidade humana, e não segundo Cristo, segundo a palavra, porque nele, está dizendo em Cristo, habita corporalmente, não é parte de Deus, é toda a plenitude da divindade. Amém? E aí aparecem algumas pessoas que vêm dizer assim, Jesus é a segunda pessoa da Trindade. Preste bem atenção. Jesus nunca esteve numa divindade trina. Jesus não está na divindade, fazendo parte da divindade. Não, isto não é verdade. Jesus não faz parte de uma divindade. Não é Jesus que está na divindade, é a divindade que está em Jesus. E não é parte, é toda. Plenitude no meu compreensão, na expressão da nossa linguagem, é totalidade. Porque nele, em Cristo, habita, aonde? No corpo. No corpo de Cristo habita toda a plenitude da divindade. Tudo que era Deus estava comprimido no corpo de carne chamado Jesus. E eu quero te ajudar aqui. Algumas pessoas perguntam, quando Jesus estava aqui na terra, o céu estava vazio? O Senhor disse que tudo que era Deus estava comprimido nele e o céu estava vazio? Jesus responde. Jesus respondeu isto, São João 3,13. Veja aí se o céu ficou vazio. Quero te ajudar aqui para você entender o que nós cremos, o que você crê. Um vem prega, outro vem prega, um fala sobre cura, outro fala sobre libertação, outro fala sobre bênção, outro fala sobre... Mas o que nós cremos, hein? Nós cremos nisso aqui, ó. É assim que mantemos a nossa fé. O resto é complemento. Cremos neste Deus.
E este Deus é um Deus que supre todas as nossas necessidades. Coisa boa. Quero gritar para você mais uma vez aqui hoje à noite. Olha, é extremamente maravilhoso saber que há um só Deus, que esse Deus é Espírito, é infinito, é invisível, que se manifestou em Cristo. Esta é uma revelação tremenda, maravilhosa, até que você saiba que tudo que isto que Deus fez foi pensando em você. Aí esta revelação enche a alma da gente e diz assim: e este Deus que é Espírito infinito e maravilhoso é o meu Deus, é o meu ajudador, é o meu redentor, é o meu médico, é o meu advogado, é o meu ajudador. Não há nenhuma necessidade que eu venha compartilhar com Ele, que Ele não seja socorro presente na hora da angústia. Amém? Aleluia. Então, olha, nós citamos aí São João 3, verso 13. Jesus conversando com Nicodemos. E ele disse para Nicodemos: ora, Nicodemos preocupado, não sabia nem como nascer de novo. Jesus disse: você não conhece coisas espirituais, nem materiais você conhece. Eu falei de uma coisa simples, você não entendeu. E se eu te falar das espirituais? E aí ele vira e diz: ninguém subiu ao céu, senão o que de lá desceu, o Filho do homem que está no céu. Não, mas o senhor está conversando comigo aqui. O que Jesus disse? Onde ele estava? No céu. Ele é o Deus que enche os céus e a terra. Estava num corpo de carne, mas também estava em todos os lugares. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Então, olha, nós lemos aqui que no corpo de Cristo estava um pedaço de Deus. Mas ele não é um pedaço, não é a segunda pessoa? Não, a terceira está separada. A segunda só tem um pedaço, e o primeiro tem outro pedaço, para poder fazer 3 em 1. Que não tem 3 em 1, gente. Tem 3 manifestações de um só Deus. Como Pai, Ele manifestou porque criou, porque gerou. Como Filho, porque tomou a forma humana. Como Espírito Santo nos guia, nos consola, nos dirige. Está aqui conosco, veio habitar no coração daquele que Ele redimiu. Não vos deixarei órfãos. Vou guiar seus passos até o final. Isto ele faz através do ofício que ele tem, que se chama Espírito Santo. Não é uma pessoa distinta. Vamos para outra escritura. Deus estava em Cristo. Deus não estava separado de Cristo. Deus estava habitando naquele corpo de Cristo. Vamos ver 2 Coríntios capítulo 5. Segunda carta de Paulo aos Coríntios capítulo 5. Isso é fundamental para você guardar isto. Louvado seja Deus. Eu já estou caminhando para nós terminarmos aqui esta parte, para que no domingo a gente entre um pouco mais. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versos 19. Vamos ver um pouquinho antes, para não ficar tão seco, só pegar o verso. Vamos começar aqui do verso 11 do capítulo 5 da segunda carta de Paulo aos Coríntios. Louvado seja Deus. Tem alguém triste aqui? Não, eu estou feliz de Deus ter me tirado de uma doutrina errada, me transportado das trevas para o reino do seu amor. Amém? Vamos ver o verso 11. É assim que, sabendo o temor que se deve ao Senhor,
persuadimos os homens à fé, mas somos manifestos a Deus, e espero que na vossa consciência sejamos também manifestos, porque não nos recomendamos outra vez a vós, mas damos-vos ocasião de vos gloriardes de nós, para que tenhais que responder aos que se gloriam na aparência e não no coração. Porque se enlouquecemos é para Deus, e se conservamos o juízo é para vós, porque o amor de Cristo nos constrange. Julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram, mortos em Cristo. E ele morreu por todos, plano da redenção, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim que daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne, e ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo agora já não o conhecemos deste modo, porque muita gente só conheceu Cristo segundo a carne, diz assim, ele é o filho, mas não sabe que o pai estava dentro do filho, não conhece a parte espiritual deste fato. Vocês estão entendendo? Vamos ver aqui. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. E as coisas velhas, futebol, novelas, piadas, roupas imorais, adultério, sujeiras, passaram. Desejos sujos, não é? Brigas, discussões, vaidades, essas coisas já desapareceram. Se você está em Cristo, se você morreu com Cristo, se você tem um conhecimento da verdade, se você não conhece Cristo apenas segundo a carne, aquele revolucionário que morreu na cruz. Mas se você conhecê-lo segundo o Espírito, você sabe que você está vendo o princípio da criação e que Deus em Cristo Jesus criou você para as boas obras, para andarmos nela, para darmos testemunhos de onde viemos, quem somos. Ninguém te conhece, ninguém te entende, e diz, ficou louco. E se perdemos o juízo, é para Deus. Somos considerados loucos para o mundo? Mas que diferença faz? Amém? Louvado seja Deus! Louvado seja Deus! Veja aqui. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. E as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo, e tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. O que é, Paulo? Isto é, Deus estava em Cristo, Deus estava em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Deus estava em Cristo, é Emanuel, é Deus conosco, é o Logos que se fez carne, é a palavra que veio suprir suas necessidades, é a vida, é a cura, é a libertação, é a alegria, é a força que você encontra nos momentos difíceis desta vida. Aleluia! Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então pare aí, pare um pouquinho e pense.
O que é que Deus fez quando fez Cristo? Quando tirou de si e se tornou visível em Cristo, o que Ele estava fazendo? Estava fazendo este ministério da reconciliação. Estava fazendo isto que Paulo acaba de dizer aqui. Fazendo o plano da redenção, tornando-se homem semelhante a nós, fazendo-se pecado, para fazer de você justiça. Para que através de Cristo, não através dos seus atos, mas através de Cristo, todo o seu passado fosse deixado para trás. Aleluia! Então eu quero dizer para você, olha, Satanás pode tentar fazer o que quiser. Escute o que eu vou dizer. Pode esfriar as fés de uns, pode jogar no lixo, pode fazer a igreja virar apóstata, pode fazer o que quiser, mas haverá algumas pessoas na terra que se manterão de pé. Isto não depende nem de esforço humano, não é pela manivela que o pastor toca e o incentivo que ele dá, é porque dentro dele não há desejo de pecar. Lá dentro dele tem um desejo de agradar a Deus, de servir a Deus. Há uma força o chamando de volta para Cristo, para a eternidade, para a palavra, para manifestar. Há uma gratidão dentro do coração do eleito. E quer que eu te diga? Então vou lhe dizer: eu não sei viver sem Jesus. O que é a minha e a sua vida sem Cristo? O Jair Pires cantou, é uma folha seca caída no chão. Qual é o valor que você tem? Me diga. Qual é o valor que a sociedade te dá? E vou terminar. Qual é o valor que você tem para te levar de volta para a eternidade? O que somos nós? Então, Paulo diz assim, este é o ministério da reconciliação. Deus colocou em nós alguma coisa assim, olha, simples. Tão simples que encabula as pessoas. Quer ver uma coisa? Existe um ser poderoso que nunca foi visto, que pela sua palavra criou céus e terra, e quando fala tudo lhe obedece. Você acredita que ele existe? Eu vou falar com ele agora. Você pode falar com ele agora. Eles vão acreditar nisso. Não, mas ele está rezando, que rezando? Está falando convento, que falando convento coisa nenhuma. Eu estou falando com Deus. Qualquer que seja a minha dor, o meu problema, só um testemunho. Já esteve você em momentos aflitos, agoniados, de você entrar no seu quarto e dobrar seu joelho na beirada da sua cama, e quando você levantar, parece que você tirou uma tonelada das suas costas. Com quem você estava falando? Que mão foi aquela que te ajudou? Quem ajudou você a criar seus filhos? Quem é que tem te ajudado nos seus momentos de dificuldades? Quem é que já sentiu a mão dele tirar as doenças de você? Quem é que já viu ele abrir portas para você passar? Hein? Hein? Quem é que já sentiu o consolo dele na alma? Quem é que já esteve como que sem saber que direção tomar? Daqui um pouquinho abre-se uma luz e você entra, e você sabe que ele é aquela luz e é a resposta da sua oração. É isso. É isso que eu estou pregando aqui. É este ministério da reconciliação. Deus se fez pecado para que você se fizesse justiça. Deus nem pode ouvir você sem Cristo. Quando você entra, vai falar com Ele, você fala em seu nome. Chega lá e diga: Deus, eu vim aqui te pedir a cura em nome do César. Ele diz: aquele bola murcha? Peça no seu nome para você ver o que Ele vai te dar. Nada. Mas quando você vem e diz: eu te peço isto em nome de Jesus, aquele que se fez pecado, para que eu me tornasse justiça. Por causa dele, ele abençoa você. Amém. É Deus, tudo é Deus, tudo é Deus.
tudo é Deus, e Deus estava em Cristo Jesus. E eu estou feliz porque Ele está aqui entre nós hoje à noite. Ele pode ajudar você, Ele pode esclarecer você. Vamos ficar em pé? Eu estou assim. Em oração eu vou falar com Jesus, com Jesus. Em oração eu vou falar, Jesus me ouvirá. Se tem alguém que tem um temperamento forte aqui, se você tiver confiança de falar e disser: Deus, eu não quero esta natureza. Mas talvez você goste de ser assim. Você acha bonito ser ignorante, bravo, nervoso. Não fique isso, guarde isso com você. Mas se você sabe que isto é contrário à palavra, e a palavra te chama para ser manso e humilde, e você quer se ver livre disto, é só você chegar perto dele e dizer: eu estou cansado desta minha natureza. Ela me passa cada vergonha. Eu tenho sido tão grosseiro. E eu não queria voltar para casa desta maneira hoje à noite. Eu queria que o Senhor me desse a tua natureza, Senhor. Em oração eu vou falar com Jesus, com Jesus. Em oração eu vou falar, Jesus me ouvirá. Tem uma tristeza arraigada no teu coração? Tem alguma coisa que te faz sofrer, que você não gostaria que te acompanhasse de hoje em diante? Por que você não fala com Ele? Disse: Deus, eu estou tão triste. Eu queria que o Senhor, que é meu consolo, limpasse a minha alma. Não quero carregar esta mágoa, este sentimento no meu coração. Eu não sei se você quer falar. Talvez você esteja orando enquanto eu esteja falando. Entrou alguém doente aqui. Você só sabe o que é saúde quando você adoece. É tão bom ter saúde. A saúde é assim: quando você tem alguma coisa te perturbando no estômago, você lembra que tem estômago. Quando tudo está normal, você nem lembra que tem estômago, porque tudo está normal. Você pode prestar atenção, você passa o dia todo, às vezes você nem se lembra que você tem orelha, porque está normal. Seus olhos nem se lembram. Mas se está doente, você vai se lembrar: oh, mas é tão bom ser saudável. Por que você não levanta a sua mão? Por que você não fala com Ele? O Deus da criação deu oportunidade para você falar com Ele. Você pode colocar sua família. Você tem uma necessidade? Do pão. Jesus te ensinou a pedir o pão. Hein? Você sabe que se você orar,
Até males que estavam para lhe acontecer no caminho são desviados de você? Hein? Você não quer pedir que Ele ponha anjos para guardar seu caminho? Oh, louvado seja o nome do Senhor. Este é o Deus que eu prego, este é o Deus que eu creio. É o Deus que conhece o amanhã, é o Deus que pode mudar qualquer pensamento. Sabe, tem coisas assim. O irmão Brana foi expulsar o demônio de um homem e disse: não adianta eu expulsar esse demônio, ele gosta dele. A pessoa gosta de demônio, gosta. Tem gente que gosta de ser bruto, tem gente que gosta de ser estúpido, tudo isso é demônio. Tem gente que gosta de ser linguarudo, ser encrenqueiro, ser palpiteiro, falar da vida dos outros. Sabe, tem filho que acha que é bonito ser rebelde, ser contrário aos pais, dar desgosto para o pai, parece que é uma felicidade. É diabo. Mas você pode dizer hoje à noite: Deus, tira isso da minha vida. Tira esse desejo sujo de ter namoro sujo, de ter vida suja. Isto é com você. Eu estou falando deste Deus que fez esse plano da redenção pensando em você, porque Ele sabe o que está dentro do teu coração, o desejo da tua alma. Você está achando que é bonitinho, seus parentes, a sujeira que eles estão vivendo? O que vive os seus primos, suas primas, você está achando que é bonito? Você não sabe dar valor no que é uma vida limpa. Ou seu irmão, ou sua irmã, seja lá quem for. Oh Deus, me faça ser semelhante ao Senhor. Me ajude a ser dócil, me ajude a ser verdadeiro, me ajude a ser honesto, me ajude a ser sensível ao Teu Espírito Santo, me ajude a ser obediente, Senhor. Deus, não me deixes dar passos errados, não me deixes cair em tentação, livra-me do mal. Desvia do meu caminho as ciladas de Satanás, aquelas pressões que o diabo faz, Senhor. Desvia da minha vida, desvia do meu caminho todos os laços e embaraços do diabo, planos e projetos de adultérios, de enredos, de morte, de crime. Tira isso do meu caminho, Senhor. Tira a tristeza, tira a melancolia, dá a alegria do Teu Espírito, o prazer de viver para o Senhor. Sabe, eu não vou orar até que você ore. Porque não adianta eu orar e pedir isso para você se você não está desejando do seu coração. Mas se você quer ser feliz, Deus está aqui. Diga para Ele: eu quero ser feliz, eu quero ser fiel, eu quero ser verdadeiro, eu quero ser honesto, eu quero ser dirigido, eu quero ser bem sucedido, eu quero viver a Tua palavra, eu quero viver contigo cada dia. Eu queria que você abrisse a sua boca e falasse agora. Dentro de casa fala o que não precisa. Aqui na hora de falar o que precisa, fica todo mundo envergonhado. Abre a sua boca agora. Oh Deus, oh Senhor.
Aleluia, aleluia, aleluia. Bendito é o teu nome, Senhor. Você sabe o que você está falando? Com quem você está falando? Você olhou para a face dele hoje à noite? Ele é visto em Jesus Cristo. Aleluia, tua palavra tem sido pregada e nós intercedemos pelo teu povo. Agora eu intercedo por cada família, por cada lar, por cada pessoa, por aquele que lá dentro do coração está dizendo: Deus, me ajuda nesta vida, não deixa eu bater a minha cabeça não, Senhor. Dirija a minha vida, Senhor. Oro e peço em nome de Jesus, ajude os lares e as famílias. Deixa Satanás ser envergonhado em cada projeto dele, Senhor. Que haja paz, que haja saúde, que haja equilíbrio. Equilíbrio, Senhor, em cada vida aqui, Senhor, nos lares, nos gastos, em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Irmã Aline está pedindo oração por sua saúde. Irmã Mônica pedindo oração por seu favor. Irmão Josinaldo, oração por sua filha Camille. Irmã Ana pede oração em favor de sua filha que está afastada da mensagem, lá em Santa Catarina. Irmã Elisama, lá em Fortaleza, oração por sua família. Irmã Francisca, oração em seu favor. Irmã Thaísa, oração por sua família. Irmã Terezinha, a favor da sua filha Sônia. Irmã Vera Lúcia, agradece por sua família. Irmão Gilberto, agradece a Deus pela sua volta à mensagem, lá em Campina Grande. Glória a Deus. Nós temos irmãos nos Estados Unidos, em Alagoas, na Bahia, no Ceará, em Goiás, em Minas Gerais, no Pará, na Paraíba, no Paraná, no Pernambuco, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo. Irmãos que estão conectados aqui conosco neste culto. Queria pedir para o irmão Sivaldo e a irmã Elizabeth também. Eles estão pedindo para que a igreja fizesse uma oração por eles. Quero chamá-los aqui. Quero dizer a você, irmão e irmã, que às vezes a língua coça sem saber o que está falando. Antes de você fazer qualquer comentário, tenha temor de Deus. Tenha respeito pelo nome das pessoas. Esses irmãos, eles oficializaram o casamento deles hoje diante da justiça do país. Eu não pude casá-los, mas oferecer uma oração nós podemos, para que Deus tome controle da vida deles. Você não tem nenhum comentário a fazer senão orar. Ou você vai agora orar e depois vai falar. Só isso que nós temos para fazer. Vocês podem dar as mãos, irmãos? Vocês querem dar as mãos uns para o outro aí? Deus Todo-Poderoso, Autor da vida, nós apresentamos todos estes nomes que foram citados aqui hoje à noite. E nós pedimos a Ti, nenhum de nós merecemos nada, Senhor, mas pedimos em nome de Jesus Cristo. Faça com que a bênção da saúde, da libertação, da salvação, da direção para a vida esteja sobre todos aqueles que necessitam de Ti aqui, Senhor. E também pedimos por este casal, que o Senhor possa dirigir a vida deles, que eles possam ser unidos, se respeitarem
e sobretudo ter o Senhor na direção da vida deles. Em nome de Jesus, nós entregamos nas tuas mãos. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Pai, também pedimos agora pelo nosso sono, pelo regresso para casa, e para que o teu Espírito cele em nossos corações a tua palavra. No nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Deus abençoe vocês. Deus abençoe vocês. Deus abençoe a todos os irmãos. Domingo de manhã às 9 horas vamos estar aqui. E domingo às 5 da tarde teremos culto de Santa Ceia do Senhor. Eu quero lembrar também aos irmãos que o nosso compromisso com o programa é agora para o início do mês, não, o meio do mês. E que cada irmão que votou o compromisso de acertar com Deus também sua oferta, vamos lembrar disso, viu? Deus abençoe vocês. Até domingo. Já o Verbo era Deus quando o mundo criou, era o Rei dos judeus, era o Salvador. Ele aqui se fez carne, entre nós habitou. Este Deus que criou este imenso jardim, Ele é o Redentor, o princípio e o fim. Ele é o Rei da glória, Ele é tudo para mim. Aleluia. Numa sarça ardente, com Moisés conversou. Seja mais reverente, pois aqui eu estou. Sou Deus comovente, sou Pai de amor. Este Deus que criou este imenso jardim, Ele é o Redentor, o princípio e o fim. Ele é o Rei da glória, Ele é tudo para mim. Aqui dentro também este Deus sempre está. Este lugar é santo, vamos nos consagrar. Ele é o Cristo bendito, Ele é o grande Jeová. Este Deus que criou este imenso jardim, Ele é o Redentor, o princípio e o fim. Ele é o Rei da glória, Ele é tudo para mim. Aqui dentro também, aqui dentro também, este Deus sempre está. Este lugar é santo, vamos nos consagrar. Ele é o Cristo bendito, Ele é o grande Jeová. Este Deus que criou este imenso jardim, Ele é o Redentor, o princípio e o fim. Ele é o Rei da glória, Ele é tudo para mim.
Ele é o Rei da Glória, Ele é tudo pra mim.